E a gente vai começar falando hoje de saúde. Inclusive, eu tenho certeza que é um tema que te interessa muito. Já recebi muito retorno no Facebook e no Twitter, porque é um assunto que, principalmente o pessoal da terceira idade, fica preocupado, que é a osteoporose. A nossa produção buscou o Dr. Edson Carlos Monteiro, que é um especialista ortomolecular, e ele é médico clínico do Instituto Viver Mais e Melhor, que é um espaço de prática biomolecular e nutrigenômica, que promove o equilíbrio e a saúde integrada. Então, ele vai conversar com a gente sobre esse assunto que eu tenho certeza que é tão importante para você. Por favor, doutor, muito obrigada por ter vindo, um prazer recebê-lo. Obrigado, vamos sentar ali prazer para a gente é meu. conversar um pouquinho mais sobre osteoporose. Inclusive, antes da gente conversar, eu queria te convidar para assistir aí a opinião das pessoas na rua e ver o que elas estão pensando sobre osteoporose, tá bom? Pode soltar o VT. A osteoporose é uma doença que afeta os ossos, deixando eles mais frágeis e suscetíveis a fraturas. Faz parte do processo comum do envelhecimento e atinge mais as mulheres do que os homens. Você sabe o que é osteoporose? Sim, doença dos ossos. E você tem? Graças a Deus não, ainda não. Eu sei que é a doença dos ossos, que dá uma dor, que é doer nos ossos. Mas o que é mesmo, não sei não. É uma doença que dá nos ossos. Você tem? Não, Não? Você já fez exame preventivo? já, uma vez por ano, né? É uma doença que enfraquece os ossos. Pode quebrar os ossos com facilidade. As pessoas geralmente são mulheres, meia idade, que sofrem de osteoporose. Falta de cálcio nos ossos. E você conhece alguém que tem? A minha sogra, E como ela trata? ela toma medicamento, Como ela descobriu que tem essa doença? passando pelo médico. Eu tenho uma pré-osteoporose, Como você descobriu? fazendo densitometria óssea. Se você não tratar precocemente até e deixar o negócio desenvolver, você pode, qualquer queda pode ter fraturas graves. Você acha que essa é uma doença genética? Eu leio bastante e dizem que sim, há uma grande predisposição familiar genética. Tem osteopenia, Que seria? o começo da osteoporose, Como você descobriu? fazendo densitometria óssea, E como você trata? um remédio. Você acha que essa é uma doença hereditária, familiar? Eles falam que é de raça branca, o tipo feminino e é também hereditário, né? Outras pessoas da sua família E têm? minha mãe teve. A osteoporose raramente apresenta sintomas e pode passar despercebida se não for feitos exames diagnósticos. A boa notícia é que existe tratamento para retardar a evolução da doença e o doutor no estúdio pode explicar melhor. Bom, pelo que a gente percebeu, as pessoas são bem informadas, né? Elas sabem bastante sobre osteoporose. Agora, é isso mesmo? Atinge mais mulheres do que homens? Sabe, Cláudio, nós percebemos pelos depoimentos que parte dos depoimentos eles têm razão no que estão colocando. Mas eu acho que é muito importante a nossa presença aqui, porque é uma coisa que me incomodou alguns anos atrás, que é o equívoco que a comunidade em geral, tanto as pessoas como os médicos, inclusive, têm em relação a essa doença, que é silenciosa e é de alta morbidade. Quer dizer, o que é morbidade? É uma doença que faz sofrer muito e de alta mortalidade. O que é isso? Mata. Mata mais que câncer de mama. Olha, que impressionante. Né? Quase não fala-se disso, né? De forma tão séria. Fala de osteoporose Contundente. como se fosse alguma coisa, uma coisa realmente mais leve. Inclusive, tem muitos colegas, né? Que fazem bem intencionados, mas a falta de informação, que a pessoa chega com osteopenia, que é a fase primária, antes de acontecer a osteoporose, não, você ainda está com osteopenia, ainda não precisa tratar ainda. Então, é um equívoco. É o que houve um depoimento de uma pessoa, agora na entrevista, onde ela disse que tem que começar precocemente, não tem que tratar depois que já está doente, tem que tratar precocemente. É uma questão de saúde pública seríssima. As pessoas morrem. 30% das pessoas que fraturam o fêmur morrem no primeiro ano de vida. Agora, o que a gente pode fazer como prevenção? Eu estou te perguntando em relação à alimentação, talvez algum tipo de suplemento. Existe uma possibilidade de a gente fazer uma prevenção da osteoporose? Então, é muito importante essa colocação sua, porque nós ouvimos nos depoimentos as pessoas falarem assim, não, eu tomo remédio, como tudo em saúde, remédio não é a única solução. Aliás, não é a solução
mais adequada para qualquer que seja a doença. Todas as doenças, vocês têm que entender isso, elas podem ser evitadas se você tiver atitudes corretas, paradigmas, quer dizer, lógica de vida diferente daquilo que você está fazendo. Ou seja, comer direito, não comer carboidrato adoidado. Tá, é isso que tá... Deixa eu só explicar. Tem muita gente que fala assim, mas o que é carboidrato? Açúcar. Pra gente que sabe é fácil, né? Açúcar, farinha, farináceos, pão. Exatamente. É carboidrato, né? Até fruta em excesso Batata, é carboidrato. fruta. Batata, alguns legumes e algumas leguminosas são carboidrato também. Então tem que ficar de olho e não comer em excesso. Não significa que é não comer. E a pessoa acredita que comer fruta e tomar suco de fruta está fazendo um grande bem. Não, está fazendo um grande mal. Mas por quê? Você pode comer fruta numa condição assim, 2 frutas, 3 frutas por dia, a fruta. Se você tomar suco de fruta, que se vende aparelhos para centrifugar fruta e tudo, achando que está fazendo grande bem, é um grande mal. Por quê? Porque a fruta tem um açúcar nela chamado frutose. E a frutose, nós precisamos de açúcar para a nossa energia, para o nosso organismo e para uma série de outras funções. Mas o único açúcar que o nosso pâncreas, que é um órgão que processa o açúcar, que libera insulina, o único açúcar que nós entendemos que ele é útil para nós é a glicose. É um tipo de açúcar. A glicose, por exemplo, tem no açúcar branco que você consome. O açúcar refinado. Que ali tem glicose e tem um outro açúcar que é a frutose. Agora, quando você ingere frutose em quantidade muito grande, que está no suco de fruta, essa frutose ela vai ser absorvida maciçamente, o pâncreas não libera a insulina e você vai ter problema hepático, gordura no fígado. Mas isso a gente está falando se for tomado em excesso, em grande quantidade. Suco de fruta. Mas espera aí, se eu tomar um suco de fruta e um suco desses que a gente faz na centrífuga, por exemplo, um suco de maçã com uma outra fruta. É nocivo. Sabe por que Deus colocou a fruta na frutose? Deus colocou a fruta na frutose, Deus não foi equivocado quando ele fez isso. É que no nosso intestino, ele tem bactérias que elas são as coisas mais importantes que nós temos na nossa vida. Uma das mais importantes, que as bactérias intestinais, os lactobacilos e tudo que tem no intestino, eles fazem hormônios, eles sintetizam vitaminas. E sabe qual é o alimento dessas bactérias? É frutose e celulose e alguns outros ingredientes que tem nos minerais, que tem, aliás, nos cereais, como, por exemplo, a cevada, como a aveia, que é aquela que faz aquela liga, né? Então, como é que eu vou dizer? São estruturas que tem nesses minerais que não são absorvidas e servem de alimento para essas bactérias. Eu quero simplificar o discurso para ficar claro. Então, o que acontece? Nós precisamos essencialmente de frutose para as bactérias intestinais. Então, quando você come uma fruta e tem fibras, tem minerais, vai ser absorvido, chega no intestino, a frutose é absorvida pelas essas bactérias. Quando você ingere maciçamente a frutose, ela entra maciçamente pelo seu intestino, entra na corrente sanguínea e o organismo não tem o que fazer com isso. Ele vai para o fígado... Isso rende uma pauta boa para um outro dia, porque é um assunto que eu acho até que a gente compra uma briga aí, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Você sabe o que acontece? Hoje em dia, nós sabemos que existe muita criança com esteatose hepática. O que é esteatose hepática, para quem não sabe o que é isso? É gordura no fígado. Antigamente só existia esteatose quando a pessoa ingeria muito álcool, enfim, era mais adulto, em uma faixa mais avançada. Hoje não. Hoje as crianças, por quê? Se come barrinha para emagrecer, que lesa o fígado, se come um monte de alimentos industrializados que está cheio de frutose e o suco de fruta. Tem que comer fruta, mas não a frutose. Olha, dessa forma. Eu estou aqui bem espantada, porque, assim, para mim, muito do que eu estou ouvindo agora é novidade. Eu acho que a gente precisa realmente falar mais sobre esse assunto. É verdade. Porque é muito sério até, né? Sério. E foi como eu falei antes, é comprar uma briga e vamos lá. Tá disposto pela saúde do povo, eu estou aqui do teu lado. Agora, vamos tentar falar um pouquinho da osteoporose, porque a gente fugiu do assunto, né? Então, é uma doença que precisa ser tratada previamente. Eu perguntei da prevenção. A prevenção, basicamente, é uma alimentação equilibrada, né? Precisa fazer sempre uma reposição de cálcio ou não necessariamente? Cláudia, aí, outro equívoco. O que acontece quando você vai se tratar? As pessoas estão tomando remédio. Eu tenho certeza absoluta que elas estão tomando cálcio e vitamina D. Tenho certeza. Tem vários nomes comerciais aí. Acontece que a quantidade de cálcio que esses remédios têm é aquém do necessário.
E a quantidade de vitamina D é aquém do necessário. Mas veja só, o pior é a falta de vitamina D na nossa dieta. Nós consumimos pouco peixe e nós tomamos pouco sol. Você fala, não, mas eu tomo sol. Não, mas eu venho de casa mesmo. aqui. Não adianta você tomar sol do carro, que não fixa a vitamina D. Ok, nós precisamos tomar 2.000 unidades de vitamina D por dia. Isso você suplementa ou tem as dietas adequadas, principalmente sardinha e ovo e tudo mais. E também você tem a necessidade de evitar a quantidade de cálcio suplementado por medicação, porque é provado que você suplementar cálcio não pelo alimento, que são vários cereais e tudo, mas você tomar o cálcio que é prescrito nos remédios, olha a briga, hein? Olha a briga. Aumenta o índice de derrame cerebral e infarto do miocárdio. Esse cálcio que você toma que não é de alimento. Tem que tomar cálcio, tem que fazer o cálculo do cálcio que precisa tomar, é mais ou menos 1,5 gramas por dia do alimento. Você quer ver um alimento bom? Então, peraí, Queijo não pode branco. suplementar cálcio? Não deve. É melhor que não. O risco aumenta de ter infarto e derrame cerebral. Está cheio de trabalhos científicos comprovando isso. Você precisa de cálcio? Sim, precisa. Como é que você fixa cálcio? Tomando sol, fazendo atividade que estimula a paratiroide, enfim, a produzir mais a fixação do cálcio, precisa se movimentar e você precisa comer alimentos que tenham cálcio. Mas você quer ver uma coisa terrível? A pessoa começa a se alimentar errado e ela vai dormir, se alimenta bastante para dormir e começa a ter indigestão, refluxo, etc. O que ela toma? Remédios como, eu não vou falar nome comercial, mas, por exemplo, tem um sal que não é nome comercial, que é o Omeprazol, por exemplo. Todo mundo conhece. É, para segurar o estômago. Sabe o que acontece? Tem gente tomando isso há anos. Eu fui um desses. Tomando há anos. Sabe o que acontece quando você toma isso? Ele tira o ácido clorídrico do estômago, você passa a ter uma gastrite alcalina e não ácida, quer dizer, o contrário da gastrite, não fixa cálcio, você precisa da acidez para fixar a vitamina B12, você acaba tendo anemia e osteoporose porque você está tomando esse tipo de remédio. Então, quer dizer, como é que você trata... Eu vou lhe falar que eu tô até com falta de ar aqui, porque eu tô ficando até assustada, porque a gente então tem feito muita coisa errada, doutor. Muito. E olha, a pessoa chega num consultório e é dito assim, você tem fibromialgia. Está uma endemia de fibromialgia. É verdade. Né? A gente já falou de fibromialgia aqui semana passada. Só que tem um detalhe. Fibromialgia é um caso ou outro, é uma raridade fibromialgia. E está, assim, uma quantidade absurda de pessoas rotuladas como fibromiálgicos. E não são. A fratura da coluna, a mais grave que mata é a do fêmur, da osteoporose. Mas a fratura da coluna, ao longo do tempo, ela vai fazendo microfraturas que não aparecem no raio-x. Só vai aparecer com exames específicos e tudo. Sabe o que acontece? Dores lombares, dores nos membros, a pessoa acaba sendo rotulada como fibromialgia porque não acha causa. Aí sabe o que ela faz? É dado para ela anti-inflamatório. Sabe o que acontece? Altera toda a função gastrointestinal, diminui mais ainda a absorção do cálcio. Nós precisamos ter saúde intestinal, é a coisa básica da nossa vida, e se tomar remédio assim indiscriminadamente, você terá problema e você terá osteoporose. Eu combinei com o Dr. Edson que a gente vai tentar te dar uma ajuda, porque você que tem osteoporose ou está preocupado com a osteoporose de alguém que você goste, precisa aí de alguns conselhos práticos. Falamos um pouquinho da prevenção em relação à alimentação. O que mais que a gente pode fazer, vamos imaginar, quando já está instalada uma osteopenia, que é o começo da osteoporose? Precisa fazer o que deve em termos de tomar os suplementos. Então, tomar até o ômega 3, que é importante. Não adianta comer peixe e salmão, porque ele não tem ômega 3. Esse peixe do Chile aí, ele é cuidado em fazenda marinha, é ração. Não tem. Tem que suplementar. Eu tomo 2 a 3 gramas por dia, então tem que ser. Precisa fazer atividade, as crianças precisam fazer atividade, sair de frente do computador. As pessoas todas, terceira idade, melhor idade, todos têm que se movimentar, fazer grupos de atividades, caminhada, etc. Muito importante, precisa comer as verduras corretas, não é comer todo dia a mesma verdura, que é prejudicial também. Porque a verdura tem um lado ruim dela e outro lado bom. Se você sempre comer a mesma verdura todo dia, você vai se prejudicar. A alface é super importante, tem boro, o boro é importante para os ossos. Então,
Eu queria deixar um recado aqui, que eu sei que o nosso tempo é exíguo e o assunto é muito extenso. As pessoas precisam procurar se enquadrar para poder sair dessa doença. É possível quem está com osteopenia voltar a ter o osso normal? É possível. O ser humano não foi feito para ter osteoporose. É o sedentarismo e os alimentos errados que nós estamos comendo industrializados. O pior, qual é o pai e mãe que está nos assistindo, você que está nos assistindo, que leva a criança no pronto-socorro, principalmente nesse inverno, por uma sinusite, por um catarro, seja o que for, que não sai no pronto-socorro com antibiótico, seja o que for, mas com cortisona oral. Eu não vou falar nome aqui. Mas é verdade. Todo mundo sai com cortisona. Todos os pediatras estão dando cortisona. Sabe o que está acontecendo? Não é mulher na terceira idade que tem osteoporose. Homem tem osteoporose. E criança. Também. 1 mês tomando prednisolona, e olha, e as crianças tomam anos seguidos, já tem focos de osteoporose. Que criança que nós vamos, que esqueleto esse ser humano vai ter quando adulto? Então, a coisa é muito extensa. A questão de saúde está muito complicada. E você falou uma coisa sábia aqui. Os médicos, em geral, o CRM que não venha para cima de mim, porque é verdade. Mas eu era assim também. Nós focamos só naquilo. Ou é só o útero, no ginecologista, ou é só o ouvido, o otorrino, e não pensa no todo. Você falou isso, Cláudia. E nós temos que pensar no todo. Quando você atua numa determinada queixa, numa determinada doença, essa doença apareceu naquele momento, mas ela já vem lá de trás, de outras repercussões de outras doenças. A coisa certa é, você tem que ter otimismo, você tem que ser uma pessoa que crê nas coisas, né? que sabe que você falou em honestidade, tem que ser uma pessoa que tem um caráter bem feito, porque você só entra em depressão se você fizer a coisa errada. Você tem que se alimentar direito, ser solidário com as outras pessoas, solidário, inclusive, nas atividades. É muito difícil você fazer caminhada sozinho. Começa a ir para fofocar, junto com as pessoas. Ao invés de ficar batendo papo com a mãozinha ali no portão, fuxicando com a vizinha, fala, vamos dar uma volta no quarteirão que eu te conto uma fofoca boa. Aí tudo bem, valeu a pena. Então, saúde é Agora, isso. Em relação à osteoporose, muita gente falou ali que toma medicamento. Além da alimentação correta e dessa vida saudável e íntegra, né? Existe um medicamento realmente? Existe. Quando o osso, a pessoa ao longo da idade, ela forma osso, porque o nosso osso tem a parte interna dele cheio de se você pegar um osso de galinha, você vê que está cheio de tutano lá dentro, cheio de... Bom, então esse osso é que é absorvido, não é o osso de fora, não é o osso liso. Você faz uma radiografia, não aparece. Então, ao longo da vida, osso é tirado e osso é posto. Por que isso? A pele nossa também descama, porque o organismo repõe para ter vitalidade células novas, tecido novo. O osso não é diferente, ele é um tecido vivo. Só que com a idade, o homem cai a testosterona e a mulher cai o estrógeno e a progesterona. E isso é o que faz entrar na fase de deterioração dos ossos. Então, o que precisa fazer? A pessoa precisa suplementar com hormônios. A pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer suplementação do hormônio. Pode. Hormônio bioidêntico. Não esse hormônio que se compra na farmácia. Porque senão vai afetar seu fígado. Né? Tem que ser o bioidêntico, que a gente já falou sobre isso na semana passada. Está no YouTube essa entrevista, inclusive. Exatamente. Então, a pessoa tem que fazer isso. Ela tem que se alimentar corretamente. Tem que ter senso crítico quando for tomar os remédios que forem prescritos. E tem que... começar a pesquisar, ver se, por exemplo, precisa tomar silício para os ossos. Então, tem uma série de coisas. É possível? É caro? Não é. Porque essas medicações são baratas, são formuladas, tem farmácias que têm preço adequado, etc. Tá, então, mas uma coisa boa que o doutor acabou de falar é a pesquisa, né? E hoje, graças à tecnologia, está tudo muito ao nosso alcance. Agora... de olho na sua saúde sempre. Eu vou te passar a indicação do Dr. Edson Eu queria Carlos. só falar uma coisa do remédio que eu esqueci. Viajei na maionese. É o seguinte, eu não falei dos ossos, que com a idade, então, mais consome osso do que forma. Então, existe um remédio que se toma hoje, as pessoas vão ter esse tipo de dúvida e nós deixamos essa dúvida no ar. Posso falar rapidamente? Pode. Tem um remédio que as pessoas tomam que é o alendronato. O alendronato, o que ele faz? Ele faz com que o osso pare de ser destruído, vamos dizer assim. Tá. Ele para a célulazinha que come o osso. Acontece que o alendronato, ele dá problema gástrico-intestinal e tem todo um ritual para tomar de jejum, caminhar e tal.
E é provado que o alendronato, depois de 1 ano de tomada, ele cai em 50% a ação dele. Depois de 2 anos, praticamente acabou o efeito do alendronato. As pessoas estão tomando alendronato por 10 anos. Não está conseguindo corrigir a osteoporose por isso. Qual é o remédio atual? E sabe quanto que quando você toma dá todo esse distúrbio? Quanto que é absorvido do alendronato? Eu estou falando, isso é científico, 0,4%. Nossa, então de é muito mais mal do que bem, né? Exato. E qual é a novidade, então? Novidades são remédios que são injetáveis, que você não tem nada desse problema intestinal e você não tem que tomar ele semanal, é uma vez por ano. E são esses bifosfonados, esse tipo de remédio, que fixa realmente o osso, o cálcio no osso. Então, ele reverte o quadro. É chamado ácido zoledrônico, que a gente conhece e é eficaz. Agora, não adianta só ele, tem que fazer todo o resto. Então, é isso que eu precisava falar, porque as pessoas estão tomando alendronato, no começo é muito bom, mas depois ele perde a eficácia. Tá Então, bom? ó, uma aula, né? A gente praticamente se formou um pouco aqui em medicina integral com o Dr. Edson Carlos Miranda Monteiro. Ele foi presidente da Associação Médica Brasileira de Ortomolecular, é realmente uma pessoa fantástica para falar tudo o que ele está falando e ele tem não só expertise, mas autoridade no assunto, tá? Ele tem mestrado, doutorado pela Unifesp, enfim, ele é um médico que você pode confiar. 0 operadora 11 2950 2339, 2950-2339. E para saber mais, lá também tem outras informações no www.vivermaisemelhor.org.br. É tudo que a gente quer, viver mais e melhor. Doutor, foi muito bom recebê-lo, muito obrigada. E parabéns pela coragem aí, viu, de levantar essas bandeiras em prol da saúde do brasileiro, né? Obrigada e parabéns, viu?